Beleza, voltamos. Questão número 4. De acordo com as normas processuais penais vigentes no Brasil, assinale a alternativa correta. O inquérito policial que tramitar perante a Justiça Estadual deve ser concluído em 30 dias caso o investigado esteja solto, podendo ser prorrogado após decisão do magistrado responsável. Sim, se o prazo na Justiça Estadual é o seguinte: se o investigado estiver preso, 10 dias. 10 dias. Se ele estiver solto, 30 dias. Essa é a regra. Claro, a gente tem exceções. Vamos aqui no mapa mental visualizar como isso é feito. Vamos lá, o prazo do inquérito. Regra, prazo estadual. Quando a lei ou a questão não falar nada, a gente vai seguir o prazo estadual, beleza? O prazo é 10 dias se ele estiver preso preventivamente, beleza? Ou da ordem de prisão em flagrante. Mas geralmente é a partir do momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva que se conta a ordem, beleza? Estadual, né? Vamos lá, 30 dias solto, 10 dias preso. O prazo de 10 dias, em regra, ele é improrrogável, tá? Vou colocar até aqui o destaque, ó. Improrrogável. Vou colocar assim, aí. Por que eu coloquei esse prazo aqui de mais 15 dias? Isso aqui tá no juiz das garantias, tá? Mas esse aqui tá com eficácia suspensa, tá? Eficácia suspensa. Eu tinha aqui, quer ver? Vamos lá na lei lá. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui no artigo 3º. Bem aqui, ó. Ó, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por 15 dias após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Ou seja, a partir da entrada em vigência desse dispositivo, o prazo do inquérito seria de 10 dias mais 15. Mas essa eficácia da vigência ela foi suspensa pelo ministro Fux, né? Então, o juiz das garantias, enquanto ele estiver suspenso, esse dispositivo aqui não entra, né? Que entra no artigo 3º, aqui 3º AF, se eu não me engano, isso. 3º AF, então ele está com eficácia suspensa. Isso aqui entrou com um pacote anticrime, beleza? Vamos voltar lá, questão. Vamos voltar ao mapa mental. Beleza. Vamos lá, então temos aqui, ó, a regra é isso aqui, ó, prazo 10 dias, improrrogável. 30 dias, solto. Cuidado, crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias prorrogável se o indiciado estiver preso. Aqui eu fiz as exceções, que é a lei federal, economia popular, lei de drogas e inquéritos militares. Militares, como não cai para nós, vou deixar aqui minimizado. Federal, em regra, 15 dias e 30. Esses prazos são prorrogáveis. Beleza? Tem uma norma própria, prazo federal. Isso aqui costuma cair muito no concurso da Polícia Federal e PRF. Principalmente Polícia Federal, né? Que é a Polícia Judiciária. Economia popular, 10 dias, preso ou solto, improrrogável. Eu sempre, como forma de memorizar, eu sempre coloco aqui, ó, os prazos de 10 dias. Eu vou marcar aqui, prazos de 10 dias. Ó, esses 10 dias, com esses 10 dias, ó, eles são improrrogáveis, beleza? Ó, 10 dias e são improrrogáveis. Improrrogáveis. É fácil de lembrar, eu sempre mapo. Falou 10 dias, falou o prazo do inquérito, 10 dias improrrogáveis. Falou qualquer outro prazo, ele é prorrogável. Mas falou 10 dias, improrrogável. Economia popular, e quando o cara estiver preso, 10 dias. Beleza? Mais para frente, a gente vai trabalhar, por exemplo, a diferença quando ele for preso por exemplo, prisão temporária, que prisão temporária é uma lei específica, por exemplo, o cara é 5 dias, por exemplo, em regra, né? Dependendo do crime. Se for um crime comum, 5 dias.
A gente vai ver que é diferente, a gente vai trabalhar bem detalhadamente e também a gente vai misturar um pouco esses assuntos para fazer uma compreensão geral. Por exemplo, o CESP, questões mais complicadas, ele costuma misturar os assuntos, tá? Inclusive questão com alto índice de erro. Mas aqui, como a OCP, eu acredito que isso não caia. A gente vai trabalhar muitos dispositivos, mas na parte aprofundada aí, a gente vai acabar comentar um pouco sobre isso, principalmente em véspera, quando você tiver com os conceitos mais bem solidificados, assim, que o nível de entendimento e compreensão já está bem maior. Aí na fase final a gente chega a comentar. Eu acho que não é uma questão de comentar agora, falar sobre tópicos muito avançado ou um pouco relevante que não cai muito em prova. Beleza? A gente vai tratar mais sobre essa parte aqui, ó. Lei de drogas cai bastante, 30, 90. O prazo da lei de drogas cai bastante, principalmente se a lei de drogas estiver no edital. Então ele cai muito. Aí vem prazo, né? 30 solto, 10 dias preso. Isso aqui é o que você precisa levar para sua prova. Essa parte aqui, beleza? Vamos voltar para a questão. Vamos lá. O inquérito. Então, essa aqui já é a alternativa correta, né? O inquérito policial que tramitar perante a Justiça Estadual deve ser concluído em 30 dias, caso o investigado estiver solto, podendo ser prorrogado após a decisão do magistrado. Beleza. Solto, ele pode ser prorrogável. Não tramita o inquérito policial perante a Justiça Federal. Como a gente viu, tramitam sim, é errado. De acordo com a lei de toques, o inquérito policial por apurar crime de tráfico de entorpecente tem o mesmo prazo da conclusão previsto no Código de Processo Penal? Não. O prazo da lei de toques é 30 a 90, lembra? Tá lá no mapa. Se o investigado estiver preso, o prazo da conclusão do inquérito policial será o mesmo quando ele estiver solto? Não, preso 10 dias, solto 30, prorrogáveis, beleza? Errado. Ó, nos crimes contra a economia popular, o prazo para a conclusão do inquérito é de 100 dias, não, 10 dias, tanto ele investigado preso ou solto. Foi o que a gente viu lá no mapa mental, beleza? Então, a letra A. Olha, ó, como vocês viram, depois que vê o mapa mental fica muito fácil. Próxima questão. Tensionando apurar um suposto crime de estelionato, Fulano consulta-se com o advogado para iniciar uma investigação a respeito. Diante dessa situação hipotética, as opções de Fulano são lavrar um boletim de ocorrência no Fórum de Justiça ou protocolar uma notícia de crimes na Defensoria Pública. Não, aí tem que ir à delegacia, né? Ou o Ministério Público, né? Porque no caso, até mesmo uma das características do inquérito é o quê? Ele não é vinculante, ele é dispensável. Ele não é obrigatório. Então, mas como ele quer apurar, ele pode ir na delegacia ou no Ministério Público. O Ministério Público pode investigar. Ele não pode abrir inquérito, mas ele pode investigar? Pode. Vamos lá, prender em flagrante uma pessoa? Não, ele quer investigar, ele quer apurar um suposto crime. Então, para que ele vai prender alguém em flagrante? Tem nada a ver. Solicitar a determinação verbal do magistrado, corregedor da comarca para que se instaure inquérito de ofício. Não, ainda mais porque aqui ó, é um crime de ação penal pública condicionada, né? A representação é um crime de ação penal privada. A gente vai ver isso aqui, né? O crime de estelionato, ainda mais o estelionato aqui é a prova de 2021, investigador. O crime de estelionato ele passou por mudanças, né? Alguns crimes lá que exigem agora ele agora é mediante representação. Ele não é mais de ação penal pública incondicionada. Então agora não é mais de ofício, né? Então, solicitar a determinação verbal do magistrado corregedor da comarca para que instaure o inquérito de ofício, né? E também não é o magistrado, né, que abre o inquérito. Que abre o inquérito de ofício é o delegado, né? Ajuizar a ação de medida cautelar preparatória para em seguida oferecer a denúncia criminal direta. Não tem nada a ver. Vamos lá. Lavrar um boletim de ocorrência na delegacia. Policial protocola uma petição de notícia de crime na mesma repartição ou diretamente no Ministério Público. Foi o que a gente falou, né? O Ministério Público, como fiscal da lei, também como ele pode investigar, né? Tem o PIC lá, né? Procedimento Investigatório Criminal. Ele também pode investigar. Ajuizar a ação de medida cautelar preparatória para em seguida oferecer uma denúncia criminal direta. Não, não precisa. Beleza? Próxima questão. Em se tratando de inquérito policial, assina a alternativa correta.
Vamos lá. O inquérito policial regrado no Código de Processo Penal também pode ser presidido pela autoridade tributária? Não. Somente autoridade policial. Tá até aqui no, quer ver? A Lei 12.830, ó. Nananã. Esta lei dispôs sobre investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. As funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelos delegados de polícia são de natureza jurídicas, essenciais e exclusivas do Estado. Beleza? Ao delegado de polícia na qualidade de autoridade policial, cabe a condução e investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei que tem como objetivo a apuração de circunstâncias de materialidade e autoria das infrações. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícias, informações, documentos e dados que interessam à apuração dos fatos. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância de procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. A remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado. O indiciamento privado do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolo que recebem os magistrados, os membros da defensoria e do Ministério Público e os advogados. Beleza. Com base nessa lei aqui, ó, é que o 2013 é que o cargo de delegado passou a ser de natureza de direito, né? Bacharel em direito. Hoje até exigindo aí a maioria dos concursos 3 anos de prática jurídica, né? Então, beleza, vamos voltar lá à questão. A natureza do inquérito policial. A natureza do inquérito policial brasileiro é acusatória, sendo válido o direito ao contraditório. Não, ele é inquisitivo. O que é acusatório é o processo penal. O processo penal, nosso sistema é acusatório, você tem contraditório, ampla defesa, e o inquérito policial ele é inquisitivo, você não tem contraditório nem ampla defesa, beleza? Isso está lá no nosso mapa mental. Vamos lá ver. Subir um pouquinho. Características. Ó, ele é inquisitivo, ó. Ele não tem contraditório nem ampla defesa. Todas as funções do inquérito estão na mão da autoridade policial, que é o delegado. Cuidado, é autoridade policial, não judicial. Cuidado, se cai em prova. Você viu lá na questão A, fala judicial, tá errado. Ele é unilateral, entretanto, o indiciamento pode requerer algumas diligências, porque é um ato discricionário do delegado. Ó, para o exame de corpo de delito, o delegado não poderá recusar o pedido de solicitação. Isso aqui mais para frente, quando a gente for falar de provas, a gente vai falar sobre, por exemplo, provas tarifadas, né? Que existem resquícios de prova que obriga, né? Por exemplo, nos crimes que deixam vestígio, ó, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não poder suprir a confissão do acusado. Então, todo crime que deixa vestígios é obrigatória a realização do exame. A gente vai ver que isso aqui tem exceções, né? Mas a exceção é quando não for possível realizá-lo, né? Porque quando sumir os vestígios e tudo, aí você pode fazer até a suprir ele, né, de certa forma. Mas nos crimes que deixam vestígios, essa é a regra, né? Isso aqui é isso que chama de prova tarifada, né? É uma exceção aí no nosso sistema de provas, Código de Processo Penal. Beleza? Mais para frente a gente estuda isso aqui, até minimizar. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar lá para o navegador. A parte que for vítima de eventual ato ilícito não pode apresentar notícia de crime diretamente à delegacia por meio de um advogado privado. Pode sim, por que não? Ele é o representante da pessoa. O indiciamento configura a etapa inquérito policial que oficializa a existência do primeiro indício material do delito. Não, ele apenas aponta o dedo da investigação. Beleza? E não que está fazendo qualquer antecipação de culpa ou qualquer coisa do tipo. Que isso aí é totalmente vedado. Beleza? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Beleza, isso aqui foi até que a gente viu lá na parte da ação penal. Quer ver? Vou voltar lá para vocês verem.
Beleza. Aqui, ó, a gente fez hoje. Aqui, ó, nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial depende do quê? Do requerimento. O requerimento vai aparecer aqui e aqui, ó, na ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública condicionada tem a representação. Então você pode decorar essa palavrinha aí, tá? A representação, vou colocar até um destaque aqui, ó. Ela só aparece aqui nos crimes de ação penal pública condicionada. Agora, requerimento, o requerimento pode aparecer tanto nos crimes de ação penal pública incondicionada, incondicionada quanto nos crimes de ação penal privada. Beleza? Então, vou colocar um destaque aqui diferente. Beleza. Vamos voltar lá. Beleza. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial não poderá ser iniciado a requerimento do ofendido. Os crimes de ação penal pública pode sim, a gente acabou de ver, né, no mapa mental. A requerimento de ofício, requisição do MP, requisição do juiz, né? E de ofício também. E também tem os casos de prisão em flagrante, né, que seria no caso ofício. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado. Não poderá sem ela ser iniciado. Porque depende de representação, é uma condição. Que condição é essa? Representação. Então, beleza. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, isolando a área do entorno para que eventuais diligências que firam a moralidade pública possam ser devidamente replicadas. Não, isso aqui também está na lei, tá? Ele pode fazer reprodução simulada dos fatos? Sim. Duas coisas devem ser observadas. Não ferir a moralidade, né? E nem a ordem pública, beleza? Então, esses são requisitos que tá lá na lei também. Desde que não viole, né? Vou pegar aqui no CPP, moralidade, ordem. Aí, ó, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contrarie a moralidade ou a ordem pública, beleza? Letra de lei, tranquila. Vamos lá, próximo. Do despacho que indeferir requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Beleza, a alternativa é essa, correta. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, resumidas a escrita e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Elas não é resumidas, né? São todas colocadas a termo, né? Então, esse aqui é o erro da questão. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó. De novo, caiu isso aqui. Ou seja, as questões já estão se repetindo, ó. Quantas questões a gente fez? 7. Daqui para frente vocês vão ver que é muita repetição. O começo, é o que eu falo, o começo é muito difícil. Você vai pegando ali e tal, mas depois de um tempo é só repetição, repetição, repetição. Aí depois vem uma questão nova, depois repete, repete. E assim vai. O objetivo mesmo, reta final, saiu o edital, é trabalhar muita questão. Não tem que ficar estudando muita matéria, não. Trabalhar muita questão. É isso aí, vamos lá. Ó. Sobre o inquérito policial brasileiro, assinar a alternativa correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá receber as ordens superiores para iniciar a investigação. Não é? E deve se dirigir ao local lá do crime. É o artigo 6º, né? Então, isso aqui cai bastante também em prova. Artigo 6º do CPP. A autoridade policial fará sucinto relatório. Não, sucinto relatório que tiver sido apurado do inquérito e enviará os autos ao promotor competente. Não, ele envia ao juiz, né? Aqui o destinatário principal do inquérito é o juiz, tá? Destinatário imediato. Destinatário imediato é o promotor de justiça. Destinatário imediato é o promotor de justiça. É o juiz. Perdão. Vamos lá. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem à prova serão leiloados. Leiloados não, serão guardados, né? Coletados. E após ainda a liberação dos peritos, né? Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação penal pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência da informação, mandará ou estará ao inquérito. Qualquer pessoa do povo isso daqui é a alternativa correta. Vamos ver a próxima. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá prender o indiciado. Não, que prender o quê? Ele deve apurar, né?
Vamos lá, questão D. Beleza. Próximo. Sobre o inquérito policial, assinale a alternativa correta. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado exclusivamente de ofício. Não, exclusivamente não. A gente viu que temos mais de três formas, né? Aí pode agir de ofício, requerimento do ofendido, requisição do MP, requisição do juiz. Beleza, né? A gente também, aí, a doutrina cita também que no caso de prisão em flagrante, né? Que seria por uma espécie de ofício, né? Então, item errado. Não cabe recurso do despacho que indeferir requerimento da abertura do inquérito. Cabe. A gente viu que cabe para quem? Ao chefe de polícia. De novo, mais uma questão. Acho que já tem umas três, né? Que cobra esse item. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação poderá sem ela ser iniciado? Não, não pode. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. De novo caiu esse item, mais uma vez. Vamos lá. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Nos crimes de ação penal privada, somente que tenha qualidade para intentar. Não, ou na sua falta, seu representante legal, né? Mas vamos ver a próxima. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial poderá mencionar anotações. Não, ela não pode mencionar anotações, né? Então vamos marcar isso daqui, né? A autoridade policial somente poderá proceder em inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou na sua falta de representante legal. Beleza, né? Então, alternativa mais correta. Próximo. Análise seguinte, não, requerimento do MP. Durante a fase de investigação policial, o Antônio foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples. Então, ele recebeu uma prisão preventiva. Por que eu fiz esse destaque? Saber o tipo de prisão, a fase que a prisão tá, se ela foi convertida em flagrante, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ou se uma prisão temporária foi convertida em prisão preventiva, é muito importante para julgar as questões de prazo. Depois mais para frente eu comento bem detalhadamente sobre isso. Segundo o Código de Processo Penal, nesse caso, contado o prazo a partir do dia em que se executou a ordem de prisão, o inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias. Isso aqui ninguém erra mais não. 10 dias preso, 30 dias solto. 10 dias em regra é o quê? Improrrogável. 30 dias prorrogável. Todo prazo de 10 dias é improrrogável. A gente viu isso aonde também? Economia popular. Ele solto ou preso, economia popular, 10 dias. Beleza. Próxima questão. Qual é o caráter do inquérito policial no direito brasileiro? Negocial jurídico de direito. E não é negocial, né? A gente viu lá, aqui, ó. Se vocês forem ver, eu tô cobrando essa lei aqui, ó. Ó. Que fala de investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Beleza. Então vamos lá. O inquérito policial é um procedimento previsto em lei, que somente poderá ser avocado distribuído para o superior hierárquico. Ao delegado de polícia na qualidade cabe a condução de investigação criminal por meio de inquérito ou outro procedimento previsto em lei. O inquérito. Não, beleza. Aqui não tem. Vamos lá, vamos seguir. Deve estar no CPP, então. Então, a questão aqui está errado, tá? É o meio processual constitucional? Não. É um procedimento de cunho militar? Também não. É um procedimento administrativo. Parametrização de direito privado? Não, não tem nada a ver. É um procedimento administrativo preparatório? Sim, é um procedimento, ele não é processo, porque a gente viu lá no comecinho, né? Ele é um procedimento, ele é administrativo, porque ele não faz parte do processo, e ele é preparatório, porque ele atua antes da fase do processo, né? Aqui no âmbito da persecução penal. Vamos lá. Resolver a questão. Beleza. Próxima. Nos crimes de ação penal privada, o inquérito policial será iniciado de ofício pela autoridade policial? Sim, né? Ação penal, não, ação penal privada, né? Ação penal pública que ele pode agir de ofício, né? Então aqui tá errado. Ação penal privada a gente viu que é a requerimento, né? A requerimento do ofendido ou ausente, ou cônjuge, ou acidente, descendente ou irmão. A gente chama de CAD, né? CAD, ó, CADI, CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Um mnemônico aí muito fácil para lembrar.
Por requisição do Poder Judiciário, não. Tem que ser requerimento. Lavratura do boletim de ocorrência de terceiro também não. Por requerimento do Ministério Público também não. Ó, ação penal privada, palavra-chave. Requerimento do ofendido, beleza? Vamos voltar lá no mapa mental para vocês verem que a gente fez isso. Olha lá, ó. Temos aqui, ó, ação penal privada, requerimento. Requerimento de quem? Do ofendido ou do seu representante legal na sua falta, beleza? Bem tranquilo, tranquilo demais. A gente tá vendo aí que as questões agora só estão se repetindo, né? Então, muito tranquilo. No começo é pau mesmo, mas depois aí fica suave. Sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá intimar o indiciado para que o mesmo seja interrogado em juízo sob pena de incorrer em crime de desobediência. Não, tem nada a ver. Isso aqui, ó, toda vez que fala logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, ele está cobrando o artigo 6º, tá? Vamos lá, quer ver? Ó? Vamos lá, artigo 6º. Ó, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, e aqui tem uma série de procedimentos que ele deve fazer: dirigir-se ao local do crime, providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender objetos que tiverem relação com o fato, após o quê? Após liberados pelos peritos, né? Claro, o perito vai ver se ele pode já apreender os objetos, né? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouviu o ofendido, ouviu o indiciado, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e a careação. A careação é quando pega, por exemplo, pessoas envolvidas ali, testemunha, e coloca cara a cara, né? Uma fala uma informação, outra fala outra. É o delegado, como forma de resolver, ele coloca as duas pessoas cara a cara e começa a perguntar e ver, e começa a tirar algumas informações daquilo ali, né? Por isso que cai até raciocínio lógico em prova, né? Tipo, quem é que tá mentindo? João, Maria e Ana. Ah, um mente, outro às vezes mente. Então, isso aí é até técnica de dedução de raciocínio de investigativo, né? Por isso que cai raciocínio lógico muito em concurso da área policial. Beleza. Autoridade policial fará minucioso relatório que tiver sido apurado no curso do inquérito policial e enviará os autos aos membros do Ministério Público para que desçam. Não, ele envia ao juiz, destinatário imediato é o juiz. De novo, caiu isso aqui de novo. Vamos lá, mais uma. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade e a ordem pública. Isso foi o que a gente viu hoje, né? Mas vamos ver a próxima. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos? Jamais, ele é indisponível, jamais. Lembra que eu falei isso? Cai bastante. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá enviar os peritos criminais ao local imediatamente enquanto houve o ofendido na sede do distrito policial. Não, ele deve se dirigir ao local. Ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá se deslocar ao local, né, para que não mude estado, aqui, ó, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Beleza? Aprender os objetos, colher todas as provas e ouvir o ofendido. Beleza? Não necessariamente nessa ordem. Então, gabarito letra C, né? Vamos ver. Isso. 14. De novo, prazo do inquérito. Prazo é o quê? 10 dias preso, 30 dias solto. Então, ó, 10 dias em caso indiciado preso em flagrante, 30 dias em caso indiciado solto ou preso preventivamente. Preso não, né? 30 dias em caso de preso, não, tá errado. 15 dias em regra, não. 10 dias em caso indiciado preso em flagrante ou preventivamente, beleza? 30 dias em caso solto ou com ou sem fiança, beleza. Essa é a resposta. Próximo. Uma vez a autoridade judicial determinando o arquivamento do inquérito policial, ó, tá vendo? Não. Quem arquiva os autos do inquérito é o juiz, a autoridade judicial. Não confundir em prova, velho. Eles colocam muito essa questão aqui, autoridade judicial, autoridade policial. Então o termo parece muito, ó, judicial, policial, autoridade, né? Autoridade policial, autoridade judicial. Autoridade judicial é o juiz, autoridade policial é o delegado. Então, uma vez que a autoridade judicial determinando o arquivamento do inquérito policial por não haver base para a denúncia, é possível que a autoridade policial proceda a novas pesquisas com relação aos mesmos fatos? Sim, desde que ele tenha notícias, né,
Tem notícias de fatos novos, né? Sim, a qualquer momento? Não. Que fundamente a decisão? Não, não é a seu critério. Não, pois os arquivos do inquérito, o estado desse... Não, tem nada a ver. Sim, caso tenha notícia de outras provas. Para ele abrir o inquérito, é notícias de novas provas. Para o MP oferecer a denúncia, ele tem que ter novas provas e não só notícias, né? Ele tem que ter realmente novas provas. Beleza? Não, uma vez que a decisão de arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada material. Não, não necessariamente, né? Ainda mais que aqui que for que por não haver base para a denúncia. Não tem base para a denúncia, teve um arquivamento formal. Arquivamento formal, ele pode ser desarquivado. Arquivamento material, não. Quando faz coisa julgada material, ou seja, ele passa do processo, né? Ele, ele pode ser desarquivado, desde que tenha outras notícias de outras provas, né? Que é o que está aqui na letra C. Beleza? Letra D é errado, sim, desde que não tem nada a ver. Então, letra C. Beleza. Próximo. De acordo com o Código de Processo Penal, sinal alternativa correta em relação ao inquérito policial. O inquérito policial não poderá ser iniciado de ofício? Não, tem nada a ver, né? Ele pode ser iniciado de ofício, sim. Beleza? Próximo, que a gente viu lá nos crimes de ação penal pública incondicionada, né? Pode ser de ofício, mediante requisição. Então não tem nada a ver. Foi só com relação ao inquérito policial. Beleza? A incomunicado do indiciado é vedada? Bem, isso aqui sim é verdade. A incomunicado do indiciado é vedada, né? Embora esteja no CPP falando que é possível ou a incomunicabilidade do indiciado, essa norma não foi recepcionada pela Constituição, né? A doutrina entende que, como a Constituição, lá no artigo 5º, fala que é proibido, é vedado, né? Até no estado de secessão, por exemplo, estado de sítio, estado de defesa, né? É vedado o caráter da incomunicabilidade. Então, eles falam assim, poxa, no estado mais extremo é vedada a incomunicabilidade, então no estado normal, regular, também deve ser vedado, né? Eles fazem uma interpretação mais extensiva. Vamos lá, alternativa C, vamos analisar as outras. As diligências requeridas pelo ofendido, seu representante legal e o indiciado serão realizados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa? Não. Aqui a gente sabe que não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial, né? Ele é um procedimento inquisitivo, né? Ele não é acusatório, é inquisitivo. Nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, sem ela não poderá o inquérito ser iniciado. Ué, também está correta, né? Nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, sem ela não poderá ser iniciado. Vamos ver a próxima. Após a apuração dos fatos, a autoridade policial fará minucioso relatório da apuração e enviará ao Ministério Público para que se ofereça ou não a denúncia. Não tem nada a ver. Ele é quem envia ao juiz, né? Não é o Ministério Público. De novo, caiu isso aqui em prova. Quem é o destinatário imediato do inquérito policial? Juiz. Destinatário imediato, aí sim é o Ministério Público. O delegado envia ao juiz, o juiz envia ao MP e o MP oferece ou não a denúncia, né? Aqui teve até uma mudança no artigo 28, né? 28A do CPP, só que ela ainda não está com eficácia suspensa também, né? E o que esse dispositivo fala? Que o inquérito agora ele vai ser enviado para o MP, né? E lá o MP também, ele ao oferecer o arquivamento, por exemplo, ele não precisa mais enviar ao juiz, né? Ele vai enviar ao órgão de instância de revisão do próprio Ministério Público, né? Vai ser um ato mais interno, né? Mais administrativo também, não judicial, como hoje. Mas esse dispositivo está com eficácia suspensa, então o que você deve levar para a prova é quem arquiva é o juiz, beleza? Quem abre o inquérito? Delegado. Quem arquiva? Juiz. Beleza. Quem pede o arquivamento? Não é o delegado. Quem pede o arquivamento é o MP, que é o MP que oferece a acusação, beleza?
Aí você tem que levar para a prova. Então aqui tá errado porque ele deve enviar ao juiz. Temos aqui duas alternativas corretas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse tipo de questão você tem que prestar bastante atenção, né? Eu não sei por que eles cagaram no pau aqui nessa questão, né? É, Aqui fala de acordo com o Código de Processo Penal. Então, em que é a literalidade da lei, né? A literalidade da lei é essa daqui, ó. Porque lá no CPP, como eu falei, ele não foi recepcionado pela Constituição, mas está lá? Tá. Então, ele está perguntando de acordo com o Código de Processo Penal. Então, você tem que marcar a alternativa que está de acordo com o CPP. Ah, professor, não concordo com isso, tal, beleza. Olha, isso aí, toda banca cobra isso aí, inclusive o CESP. Você vai fazer uma questão do CESP lá, por exemplo, artigo 5º inciso 11, né, que fala sobre a inviolabilidade de correspondência, né? Se você pegar pela literalidade da Constituição, ele fala que somente você pode fazer interceptação de comunicações telefônicas. Só que isso não é a interpretação que o STF e a doutrina também dá ao dispositivo. Mas se a gente for pela literalidade da lei, da Constituição, no caso, a gente vai ver que é essa informação. Inclusive, isso cai em prova. O CESP, é comum o CESP cobrar isso em prova. Ele fala assim, de acordo com a Constituição Federal, somente cabe a interceptação telefônica. A interceptação é admitida apenas para os atos de interceptação telefônica, certo? Por quê? Porque lá na Constituição fala em último caso, quer ver? Ó? Vamos abrir aqui, ó. Artigo 5º, Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11. Vou colocar aqui 11 logo. Aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Aí eles entendem o quê? Ó, salvo no último caso o quê? Das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Isso aqui, eles falam que esse último caso, então somente se cabe às comunicações telefônicas. Então vem prova assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, é permitido a interceptação, apenas a interceptação às comunicações telefônicas. Não pode ser realizada a interceptação das comunicações telegráficas e de dados. Isso aqui, de acordo com a Constituição, está certo. Inclusive, o meu irmão, até no curso de formação da Polícia Federal, caiu essa questão, né? Literalidade da lei e da Constituição, no caso, e a informação que eles tiveram é justamente essa, né? É a literalidade da Constituição. Então, de acordo com a Constituição Federal, é isso. Isso aqui, todas as bancas adotam a mesma coisa. Então, você tem que prestar bastante atenção na questão, né? Esse tipo de questão é o que eu falo. Não adianta só você saber o assunto. Você tem que saber responder questão também. Por isso que resolver questão é muito importante. Beleza? Pausar aqui, daqui a pouco a gente volta.